galera, então são 5 perguntas e a primeira é: qual é o conceito de pré-história? Segundo a definição clássica lá do século XVIII e XIX, pré-história é tudo aquilo que antecede a história. E quando começa a história então? Com a invenção da escrita, ou melhor, mais do que invenção, o desenvolvimento da escrita. E esse marco não tem necessariamente uma data certa, tá, de invenção da escrita, mas supomos, presumimos que a escrita foi desenvolvida lá na Mesopotâmia, mais precisamente na Suméria, por volta de 4000 a.C., portanto, há 6.021 anos atrás. E essa definição nos leva à segunda pergunta: é possível fazer uma história da pré-história? E a resposta é sim. E por quê? Se eu usar um conceito aqui das ciências naturais, por exemplo, eu falar que vai ter sal no pré-sal, não tem. No pré-sal não tem sal, tem petróleo. Mas na pré-história a gente pode falar de história sim, a gente pode fazer história da pré-história. Por quê? Porque no século XX os historiadores perceberam que era possível fazer história sem precisar de fontes escritas necessariamente. Como assim? Os historiadores perceberam que, através de outros tipos de vestígios arquitetônicos, lixo, restos de construções e várias outras coisas, a gente conseguia então levantar informações e fazer história de outros períodos, de períodos passados, de períodos e de agrupamentos humanos que não tinham desenvolvido a escrita. Mas tem uma pergunta: por que só no século XX eles perceberam isso? Tem vários motivos. Um deles é o desenvolvimento da antropologia e da sociologia. Essas ciências ajudaram muito a entender, então, os grupamentos humanos que não tinham escrita. Outra coisa foi o desenvolvimento de áreas como a fotografia, o cinema no século XX, que foram muito importantes e mostraram o poder da imagem. Uma pergunta mais simples agora: quais são as fases da pré-história? Na visão tradicional e mais simples, que é o que a gente vai tratar aqui, a gente divide em 2 grandes períodos: paleolítico e neolítico. O paleolítico é conhecido também como a Idade da Pedra Lascada. É um período mais longevo, mais longo, onde os seres humanos tinham ferramentas mais rudimentares, feitos a partir de pedra lascada, galhos, coisas desse tipo. Já o período neolítico, ele é bem mais próximo da gente. Por volta lá de 10.000 a.C., acontece a Revolução Agrícola, ou Revolução Neolítica. Uma revolução essencial na história, talvez a mais importante da história, porque ensinou o homem a agricultura e também a criação de animais. Isso possibilitou a criação das primeiras cidades. Não só possibilitou, mas na verdade ela foi a razão da criação das primeiras cidades. E controlar os impostos e a produção agrícola foi o que fez surgir a escrita. A escrita nasce não da poesia ou da literatura, áreas que normalmente a gente costuma associar hoje, mas a escrita nasce da matemática, da contabilidade, do controle do estoque da produção agrícola. Legal, né? Pouca gente parou para pensar nisso. A gente pode, se você quiser, se você for um especialista em pré-história, você pode subdividir esse período em vários outros, Alguns falam também na Idade dos Metais, Idade das Pedras. Isso aí seria o seguinte: Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida, que é o Neolítico, que já falamos aqui, onde começa então a prática da agricultura, desenvolvimento de ferramentas mais sofisticadas, e aí vira então a Idade dos Metais. A Idade dos Metais é uma coisa importante também, porque o homem passa então a dominar as técnicas de fundição. Isso vai ser importante para a construção de objetos que vão ser utilizados na agricultura, também na utensilagem geral de casa, por exemplo, facas, copos, taças, coisas desse tipo, mas fundamentalmente e primordialmente vai ser decisivo na guerra. Armas feitas de metais matam mais, são mais letais. Escudos feitos de metais protegem mais. Então, o domínio da técnica de fundição vai ser preponderante para você formar um exército forte nesse período da pré-história. Quarto ponto, e o mais polêmico aqui: é possível aplicar a ideia de pré-história a todos os povos do mundo? Raramente na história a gente vai ver algum conceito, alguma definição que possa ser aplicado a todos os povos do mundo ao mesmo tempo. E a resposta aqui é não, não é possível. Vou explicar por quê. Se a gente considera então que a passagem da pré-história para a história envolve o desenvolvimento da escrita, envolve a prática da agricultura, envolve o sedentarismo, que é a fixação dos grupos humanos nos mesmos lugares. Essas 3 coisas, a gente não pode falar então que a humanidade caminhou tudo junto ao mesmo tempo em todos os lugares. Enquanto essas coisas estavam acontecendo lá, na região do Oriente Próximo, na Mesopotâmia, no Egito, em Israel, por exemplo, isso não estava acontecendo na América. Na América, o desenvolvimento das cidades, da agricultura, do sedentarismo e também da escrita foi mais tardio, aconteceu muitos séculos depois.
Tanto que quando os portugueses chegam aqui no Brasil, vão considerar os indígenas então selvagens, vão considerar eles seres pré-históricos. Tem muita polêmica aí, porque também você tinha sociedades indígenas aqui na América que eram bem desenvolvidas. Mas basicamente é isso. Esses períodos históricos estão muito relacionados a quem conta uma história. O conceito de Idade Média, por exemplo, diz muito para a realidade europeia, sobretudo para a realidade francesa, inglesa, alemã, mas não diz quase nada para o Brasil ou para a África. Última pergunta. O que os homens da pré-história faziam parecidos com a gente, com a sociedade atual? Surpreendentemente, a resposta é muita coisa. Por quê? Lá no Oriente Próximo, por exemplo, eles já moravam em cidades. Eles já tinham profissões como a fundição, como a olaria, como a agricultura, como o exército. Os estados já cobravam impostos, assim como hoje. Já tinha religiões, já tinha cemitérios, já tinham várias instituições que existem ainda hoje. Eles já consumiam pão e cerveja, vinho, azeite, ainda que esses produtos não fossem realmente iguais aos de hoje. Mas eram os predecessores, eram coisas muito parecidas, conceito parecido. Nesse sentido, o desenvolvimento da escrita era só um detalhe. Lógico, um detalhe extremamente importante e essencial. Mas por que um detalhe? Porque poucas pessoas dominavam o recurso da escrita e da leitura. Basicamente, até o século XVI, isso vale até para a Europa, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, exagerar no peso da escrita, desenvolvimento da escrita, como um fator civilizacional, é um pouco complicado, porque ela só veio adquirir o peso que ela tem séculos depois. E hoje já vem sendo ultrapassado por outras formas de comunicação. Muitas pessoas com dificuldade de letramento conseguem utilizar o celular, conseguem utilizar as redes sociais, conseguem se comunicar por vídeo, áudio, de forma muito boa. De formas que quem não dominava a escrita 100 anos atrás não conseguia. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Até mais.